Bom dia. Bom dia a todos e bem-vindos a este evento. O nosso presidente, o Dr. Paulo Gadelha, teve um imprevisto e me pediu que eu representasse nessa abertura dos 30 anos do INCQS, o que para nós conjuga um momento muito importante. Eu acho que é uma honra para nós, e eu, na qualidade de vice-presidente de Produção e Inovação em Saúde, representando o presidente da Fiocruz, queria dar a diretoria colegiada da Anvisa, pela primeira vez se reúne aqui na Fundação Oswaldo Cruz, e eu acho que é uma das primeiras vezes fora da sua sede em Brasília, numa reunião pública de alta relevância, com uma pauta que muitos de vocês terão visto, mas que para nós é extremamente emblemático, extremamente significativo. Primeiro, porque nós estamos abrindo a comemoração dos 30 anos do Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde. O nosso diretor está aqui do lado, Eduardo Leal, e abrir os 30 anos do INCQS com uma reunião da diretoria colegiada da Anvisa, para nós, extremamente significativo e de um peso político tremendo para nós. Eu acho que é muito bom e mostra a importância desse evento. Eu acho que para nós que trabalhamos com produção, com inovação, ter a autoridade regulatória aqui reunida é fundamental para nós, porque nos dá uma dimensão da importância das atividades que a Fiocruz, hoje com uma força de trabalho de 12 mil pessoas, servidores aproximadamente, representa, não apenas aqui na sede no Rio de Janeiro, mas no Brasil inteiro e com escritório na África, em Moçambique, de maneira que nós vemos a importância das nossas atividades, e esse conjunto de atividades para nós não seria possível sem parcerias sólidas. Nós costumamos dizer que instituições sólidas podem gerar parcerias sólidas, e assim que nós vemos uma cooperação intensa em vários setores, em especial no INCQS, com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. De maneira que nós temos hoje esta reunião, que vou passar para a diretora-presidente substituta, Cecília, mas eu acho que essa cooperação nossa na área de regulação, e que nós vamos escutar com muita atenção a apresentação das atividades que o INCQS vem desenvolvendo relacionadas com o setor de regulação no país, são um dos motivos pelos quais nós hoje nos sentimos extremamente honrados, muito gratificados e muito satisfeitos em receber não apenas autoridades, mas antigos companheiros, conhecidos, muitos aqui companheiros de uma luta em prol da saúde pública no Brasil, em prol de realmente assegurar produtos e serviços de qualidade para a população brasileira. Nós sempre reconhecemos o papel fundamental da Anvisa no Sistema Único de Saúde e para além do Sistema Único de Saúde, em toda a questão da cidadania, e nós estamos muito honrados em poder fazer parte desse trabalho extremamente importante. De maneira que nós queríamos abrir essa reunião, passando então para que realmente se coloque aqui a reunião da diretoria colegiada, da qual nós estamos participando como convidados, com muita honra, e uma reunião pública que mostra a transparência com que a Anvisa vem exercendo suas atividades, o compromisso com o qual a Anvisa vem exercendo seu papel de regulação e a parceria que tem estabelecido conosco, e que para nós realmente faz parte de uma responsabilidade muito grande, mas ao mesmo tempo do sentimento de podermos estar contribuindo para a construção de uma sociedade mais justa, para a construção de uma cidadania e para a construção do bem-estar da população brasileira. De maneira que nós já vimos a programação. Eu estou me limitando a abrir esta reunião e a passar então para que a diretoria colegiada formalmente instale a sua reunião
da qual nós participamos como ouvintes, como convidados, mas com muita atenção e com muita satisfação de podermos fazer parte desse progresso. De tal maneira que eu, em nome da Fundação Oswaldo Cruz, eu agradeço a presença da diretoria colegiada, agradeço o fato de terem se deslocado para o Rio de Janeiro, para a sede da Fundação Oswaldo Cruz, e de compartilharem esse momento aqui com todos vocês que estão aqui presentes. Então eu agradeço a presença de todos que estão aqui nessa reunião, agradeço em especial a Anvisa, e passo a palavra para a doutora Maria Cecília, para ela então formalmente já iniciar a sua reunião e fazer também as palavras de boas-vindas e de a satisfação que tenho certeza é recíproca de estarem aqui conosco, de tê-los aqui conosco. Então, muito obrigado a todos e, Cecília, você está com a palavra e obrigado pela presença em nome da Fiocruz. Obrigado. Bom dia a todos. No impedimento do nosso diretor-presidente Diceu Barbano, que foi convocado para uma reunião na Comissão de Assuntos Econômicos, hoje às vésperas de sua recondução, estarei substituindo e declaro, então, aberta, hoje, às 9h40, no dia 13 de setembro de 2011, na sede da Fundação Oswaldo Cruz, declaro aberta a 9ª reunião aberta ao público da diretoria colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Iniciaremos com uma breve saudação do Dr. José Agenor e do Dr. Jaime, Dr. José Agenor, a esse momento comemorativo dos 30 anos do INCQS aqui na Fundação Oswaldo Cruz, na nossa reunião aberta de diretoria colegiada. Bom dia, senhoras e senhores, bom dia aos companheiros da mesa, que compõem essa mesa. Eu talvez tenha uma satisfação, digamos assim, dupla de estar aqui. Em primeiro lugar, não menos importante, pelo fato de estar aqui numa reunião de diretoria colegiada da Anvisa, que pela primeira vez faz uma reunião fora dos seus domínios e fora de sua sede e uma reunião aberta. Eu acho que isso é importante se a gente quer realmente fazer uma gestão de fato colegiada e transparente para a sociedade sobre assuntos de alta relevância e de alto interesse para toda a sociedade brasileira. Em segundo lugar, por estar aqui e fazendo uma pequena correção por lado bom da fala do Bermudes, talvez a recíproca não seja tão verdadeira quanto a alegria que algumas pessoas possam estar sentindo de estar aqui. Eu tenho várias razões para dizer de estar feliz em estar aqui. Uma delas seria de ter participado no Ministério da Saúde, enquanto jovem sanitarista recém-entrado no Ministério da Saúde, ter participado de alguma forma da discussão da criação do Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde, quando o Ministério da Saúde, na gestão do ministro Valdir Arcoverde, e a equipe que conduzia o Ministério naquela época, pensou, e eu acho que com muita felicidade, de que você tinha que buscar alternativas para que você realmente tivesse uma retaguarda de qualidade em saúde. Alguns momentos aconteceram, né? O Bermudes se lembra muito bem de alguns deles. Por exemplo, em determinado momento, um único laboratório privado que produzia soro antiofídico chegou para o Ministério e falou assim, daqui a 6 meses nós não vamos produzir mais. Você lembra disso, Bermudes? E a gente teve que ficar com aquela bananosa na mão. E teve que recorrer a quem? Ao Instituto Vital Brasil, à FUNED, ao Butantan na época, para que você pudesse produzir esse insumo, que era um insumo que só o governo tinha condição de oferecer, principalmente para aqueles trabalhadores do campo. Então o INCQS ele teve uma marca emblemática na mudança disso, junto com outras ações que foram importantes, como o próprio programa de autossuficiência em imunobiológico, que foi também discutido na mesma época, e naquela época timidamente tentando financiamento por parte, né, do emblemático Fim Social, que foi criado para complementar recursos da saúde e educação e igualmente há várias outras fontes criadas
para essa finalidade, elas se transformaram em fontes substitutivas, não em fontes complementares. Mas isso é outra história que a gente pode discutir em outro momento. Uma outra questão que eu julgo importante é de rever aqui nessa reunião pessoas que tiveram participação e foram importantíssimas e decisivas para várias fases da saúde, da construção da saúde pública no Brasil e principalmente para o processo da reforma sanitária. Jorge Bermudes é um, mas eu gostaria de trazer aqui a minha alegria de ver aqui na minha frente uma das pessoas mais importantes da reforma sanitária brasileira, que hoje é vice-presidente trabalha aqui na Fiocruz, não sei se é vice-presidente, desculpa, viu, Juval, que é o professor Henri Juval, que além de ser uma pessoa de uma história na saúde pública das mais importantes, é um companheiro e amigo que nunca perdeu a simplicidade e a alegria e a espontaneidade das conversas. E o Juval tem uma história interessante, né? Que o Juval foi o precursor da fase de transformação do INAMPES na década de 80, quando o INAMPES era ali encastelado e chegava lá alguns profissionais de saúde, o Juval na Secretaria de Medicina Social. Se eu estiver errado, você me corrige. E juntamente com vários outros profissionais, tipo Eleutério Rodrigues Neto, foi aluno dessa escola, que hoje, infelizmente, está numa situação que nós todos temos que pedir pelo seu bem, transformaram a discussão dentro do INAMPES e fizeram o INAMPES abrir as portas para a discussão sobre o processo da reforma sanitária. E anos depois presidiu esse instituto, o Instituto Nacional de Controle de Qualidade de Saúde, o INCQS. E nessa época eu fui freguês dele, porque eu trabalhava na Fundação Ezequiel Dias, exatamente a área de produção de soro antiofídico. Teve um problema, para aqueles que são da área sabem o que significa isso. O Bermudes também se lembra que o Bermudes dava assessoria à FUNED naquela época. O soro antiofídico, ele começou a apresentar um precipitado de proteína. E nós tivemos que parar a produção e tivemos que investigar isso. E naquela época, né, a atitude do Juval e do pessoal aqui, tinha uma química, eu só me lembro o primeiro nome dela, era Terezinha. Eu não lembro o nome dela, peço desculpa. Terezinha Tomazini. Terezinha Tomazini. Está aqui? Não. E foram importantes de mostrar duas coisas. Primeiro, o rigor com a qualidade dos insumos de saúde que deveria ter todos os produtores. E segundo, o companheirismo, tá certo, de buscar soluções juntas, e aí integrando, inclusive, o próprio Butantan, para que você pudesse encontrar uma solução, e dessa solução não houvesse nenhum tipo de prejuízo para aquela população, principalmente a população do campo que precisava desse insumo. Então eu fico muito feliz em ver aqui esse auditório cheio, várias pessoas que estão aqui, até com uma certa curiosidade como vai se proceder essa reunião. E a Anvisa, eu acho que ela tem procurado, de alguma forma, mostrar, tá certo, assim, ou buscar um equilíbrio nas suas decisões, nas suas deliberações, principalmente em fazer com que a sociedade possa participar mais decisivamente dessas decisões. Uma decisão colegiada da Anvisa não pode ser tomada com os diretores olhando para dentro do seu próprio umbigo. Tem que ser tomada olhando, auscultando o que a sociedade está pensando, auscultando quais são os interesses da sociedade. E quando nós falamos em interesse da sociedade, nós temos que levar em consideração dois aspectos principais. Até o setor produtivo, que eu acho que é importante, que tem que ter regras claras. Mas o segundo, que para nós é mais importante, qual que é a repercussão da nossa regulação para a população que vai consumir serviços e produtos que são, de alguma forma, regulados pela Anvisa. Então, a gente tem que abrir essa discussão.